A eletrodinâmica, cara, que é muito cobrada, aparece em todos os vestibulares. Não importa qual prova você vai fazer, se tem física, tem questão de eletrodinâmica. É um dos assuntos mais cobrados, mais recorrentes em qualquer prova. Então, fique atento aí, aula de Física 2, tá legal? E Física 1, a gente vai falar de força centrípeta. Deixa eu ver a galera aí, ó, a galera no chat. Cadê? Thiago Silva, me ajuda, Arthur, me ajuda! Thiago Levi já tá falando do Vascão. Aí, Thiago, tá vendo? A gente vem pro trabalho, a gente pensa, cara, vamos focar no trabalho, né? Pô, esquece essas coisas. Aí, quando chega no trabalho, o cara me lembra. A Musa Nissei, o Eric Andrade, Rafaela Braga, Ludmilla, Akashi, o Carlisson, Natan, tá todo mundo aí. Legal, que legal, que legal. Maravilha, gente. Então é isso, vamos começar? Ó, eu quero lembrar com vocês aí o que a gente falou na última aula, né? A gente falou de força centrípeta, que tem um pouco a ver ali com as leis de Newton, né? A gente, na verdade, tem muito a ver com as leis de Newton, mas a gente acabou de ver as leis de Newton e a força centrípeta, ela meio que complementa ali, né? É uma partezinha ali que pode, a gente pode dizer que é um complemento aí da primeira lei. Então você lembra da primeira lei de Newton, né? Da primeira lei e da segunda lei. Ó, você lembra da primeira lei de Newton, que diz o quê, basicamente? A primeira lei de Newton, ela está aí apresentando os referenciais para a gente. O que é um referencial inercial? Né? E basicamente ela diz o seguinte, se a força resultante sobre um corpo é zero, ou ele está parado, não é isso? Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá legal? Isso é o que diz a primeira lei de Newton. Bom, na última aula, eu disse para você o seguinte, e se o corpo estiver em movimento circular uniforme? Movimento uniforme significa que a velocidade é constante, mas aqui ele está em linha reta, aqui ele está fazendo uma curva, né? Ele está girando, ele está no movimento circular. Se ele está no movimento circular uniforme, com velocidade constante, mas a sua velocidade mudando de direção, a força resultante não pode ser zero. A força resultante sendo zero, ele estaria com velocidade constante em linha reta, certo? Se ele está no movimento circular uniforme, a força resultante vai ser a força centrípeta. Ou seja, a gente vai ter que marcar as forças ali que atuam no corpo, que está em movimento circular, não é isso? E a resultante dessas forças vai ter que apontar para o centro da trajetória. Essa força resultante vai fazer o papel de força centrípeta. A força centrípeta ela não é uma nova força que você marca. Você já vai marcar aquelas forças que você está acostumado, normal, peso, tração, atrito, elástica. Você vai marcar essas forças. A resultante delas é que vai fazer o papel de força centrípeta. Essa é a grande jogada. E quem é a força centrípeta? Bom, essa força centrípeta, né? Aí vem um pouquinho da segunda lei, né? A segunda lei de Newton. Quando a força resultante não for zero, né? Você tem uma força resultante, essa força resultante vai gerar uma aceleração, né? Então aqui, ó, nós vamos ter a minha segunda lei de Newton, não é isso? A força centrípeta, né? Que vai ser diferente de zero. Quando o cara estiver nesse movimento aqui, a força resultante vai ser a centrípeta. Então, se tem uma força atuando, tem uma aceleração. Isso é o que a segunda lei de Newton coloca, né? Vou colocar aqui em cima, ó. Primeira lei de Newton, segunda lei, né? Então, a segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Quem é a força centrípeta? A força centrípeta é o mv ao quadrado sobre r. Tá? Isso aqui vai ser a formulazinha da nossa força centrípeta. mv ao quadrado sobre r. E aí, se você botar o mv quadrado sobre r aqui, ó, igual a ma, cortando m com m, você vê que a aceleração centrípeta é esse cara aqui, ó. Já que força é massa vezes aceleração, a aceleração centrípeta seria, então, o v ao quadrado sobre r.
V é a velocidade tangencial, né, do movimento, a velocidade linear desse movimento circular, que muda de direção, mas não muda de módulo. O valor da velocidade é sempre o mesmo, é uniforme. Mas o vetor velocidade muda de direção, né? Afinal de contas, o cara está dando uma volta ali. Certo? Então esse V é essa velocidade linear e R é o raio da trajetória. Pronto. E aí com isso, né, a gente tem que ir praticando para você ir vendo quais são os casos em que alguém vai fazer papel de força centrípeta, no outro caso é uma outra força, e é nisso que você vai ter que se debruçar. É a prática dos exercícios para você começar a ver as diferentes maneiras que ele pode te cobrar. Perfeito? E aí, por conta disso, a gente vai começar já com a questão número 1. Maravilha? Vamos começar? Vamos embora, vamos começar aí com a questão número 1? Olha lá. Revisão, movimentos curvilíneos. Vamos lá. Número 1. A ausência de gravidade será um dos grandes problemas durante possíveis viagens espaciais para outros planetas, pois causa perda de massa muscular, perda de cálcio dos ossos, perda de imunidade e, nos primeiros dias no espaço, o deslocamento do sangue para a parte superior do corpo. Essa solução, já cogitada para esse problema, é produzir gravidade artificial, o que pode ser feito por meio de um compartimento rotativo que produz uma aceleração que simule o efeito do peso sobre os astronautas. Considere uma estrutura rotatória de forma cilíndrica, na qual se pretenda produzir uma aceleração centrípeta, de mesmo módulo que a aceleração da gravidade terrestre, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, em um ponto que esteja a 20 metros de distância do eixo longitudinal dessa estrutura. Então, tá vendo? A pessoa está aqui, o astronauta está aqui, ó. Ele vai girar, e ele vai girar num movimento de raio 20 metros. Ele quer que a aceleração centrípeta seja igual à da gravidade terrestre, 9,8. Para isso, esse cilindro deve girar em torno desse eixo com velocidade angular d. E aí, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Ó, eu tenho aqui o astronauta, né? Ele está aqui girando, tá certo? E aí isso aí vai girar a ponto de você ter uma aceleração apontando para o centro, né? Uma aceleração centrípeta igual à gravidade. Porque qual é a parada? Eu tô aqui, ó, né? Na Terra, eu tô aqui no planeta, tá? No planeta Terra, tô aqui. A gente não tá numa nave, né? Na nave Pro Enem, não. Aí, a Terra tá puxando, tá me puxando para baixo. O chão tá fazendo uma força sobre o meu corpo, me sustentando. Perfeito? A força que esse chão está fazendo, que é o que a gente chama de normal, ela é igual à força-peso que a Terra está fazendo em mim. Por isso que eu fico parado. A Terra está me puxando, o chão está me sustentando, essas forças são iguais. E aí eu fico parado. Perfeito? Aqui, esse cara não vai ter o peso da Terra puxando ele. Então, se você girar isso aqui, imagine que esse cara está girando. Para ele estar girando, lembra? Para ele estar num movimento circular, é preciso que haja alguma força apontando para o centro da trajetória. Essa força que vai fazer o papel de centrípeta vai ser essa força normal aqui, ó. Né? Essa força normal que o chão, né, dessa nave, o chão dessa nave vai fazer e vai estar sempre apontando para dentro. Essa força normal vai fazer o papel de força centrípeta e ela que vai gerar uma aceleração centrípeta. E qual é a parada? Se você girar aquilo ali numa certa velocidade, eu vou receber uma força normal similar à minha força-peso. Né? Porque essa força normal vai gerar uma aceleração para dentro igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa força normal ela vai ter o mesmo valor do meu peso que eu teria na Terra. Então isso vai meio que simular como se eu estivesse na Terra, porque eu vou me sentir preso no chão. Né? Porque esse troço está girando, né? Se não tivesse o chão, eu ia escapar. Imagina, esse troço está girando, eu ia sair voando. O chão é que está me prendendo, né? Conforme eu estou girando aqui,
O chão é que está me mantendo dentro desse movimento circular. Esse chão é que está fazendo essa força centrípeta me mantendo ali. Então eu vou me sentir preso no chão. Dentro da nave, eu estou girando ali, mas eu nem vou perceber. Vai parecer que eu estou andando aqui na Terra. Porque eu estou sentindo o chão batendo em mim, o chão me pressionando para cima. Como se eu tivesse uma força para baixo, né? Me puxando para baixo, e o chão me sustentando, o chão me segurando. Essa é a gravidade artificial, a ideia dessa nave, né? Mas você não precisava saber disso, eu só quis falar aqui para você poder visualizar o que é. Mas na verdade aqui era simples, né? Porque ele falou já aqui. Ele quer que essa nave gire a ponto de você ter uma aceleração centrípeta igual a 9,8. Né? Se você não tivesse entendido a logística aí da nave, tudo bem. Olha lá, ele deu que o raio era de 20 metros. Ele já te deu a aceleração centrípeta e te deu o raio. E ele pede a velocidade angular. Você pode achar a velocidade linear primeiro e depois achar a angular. Ou então, olha aqui, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Beleza. Só que sabe quem é a velocidade linear? A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Isso aqui a gente viu lá na aula de movimento circular. Velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, se você substituir isso lá, ó, você encontra uma nova formulazinha para aceleração centrípeta. V ao quadrado, mas quem é V? O V é o ômega R, então ficaria ômega R ao quadrado. Ômega R ao quadrado, ó, no lugar do V eu botei ômega R. Fica ômega quadrado vezes R ao quadrado sobre R. Né? Esse quadrado aqui eleva todo mundo ao quadrado. Aí eu vou cortar um raio de cima com um raio de baixo, porque raio ao quadrado é raio vezes raio. Cortei um R com um R, sobrou então ômega quadrado vezes R. Ó. A aceleração centrípeta também pode ser dado como ômega quadrado vezes R. É uma outra maneira de você representar a aceleração centrípeta. Ou assim, ou assim. Assim, você estaria usando a velocidade linear. Assim, você estaria usando a velocidade angular. E aí, para você que não lembra, velocidade linear são os metros por segundo, né? Dado em metros por segundo. A velocidade angular, gente, é o radiano por segundo. É o ângulo, né? Velocidade angular, para você que não lembra, é o ângulo que você está girando por segundo. Você está girando 90 graus por segundo, você está girando 180 graus por segundo. Isso é que é a velocidade angular. Só que você não mede o ângulo em graus, você mede em radiano. Né? E 360 graus são 2π radiano. Então aqui você está medindo o ângulo que ele está girando. Tá certo? Mas vamos lá, vamos resolver a nossa questão agora. Acabou, né? Ele quer o ômega. A pergunta pediu. A pergunta quer. A pergunta questão, né? Calcule a velocidade angular em radianos por segundo. Então, a gente vai substituir. A aceleração centrípeta tem que ser 9,8. Ômega quadrado eu quero. O raio é 20. Vou passar o 20 para lá dividindo. Eu ficaria com 9,8 dividido por 20. Isso é igual a ômega quadrado. 9,8 dividido por 2 dá 4,9. 4,9 dividido por 10 dá 0,49. Então isso dá 0,49 igual a ômega quadrado. Aí o quadrado vai para lá como raiz. A raiz de 0,49 é 0,7. Porque 7 vezes 7 é 49, né? 0,7 vezes 0,7 dá um 49 com duas casas decimais. 0,49. Radianos por segundo. Então, essa é a minha resposta aí do número 1. Show de bola? Cara, então, ó, eu expliquei muita coisa aqui nessa primeira questão, mas saiba que você não precisava, né, de tudo isso. A questão era simples, né? Se você tem a fórmula lá da aceleração centrípeta usando a velocidade angular, você só substituiria. Ou então, eu não tinha. Tudo bem. Você joga aqui, acha o V, né, acha a velocidade linear, e depois que você tiver a velocidade linear,
A velocidade angular você encontra através dessa outra fórmula que é lá do movimento circular. Show de bola? Maravilha. Então, tira o print aí da número 1, que eu vou apagar isso tudo, que eu preciso apagar aí para poder fazer a próxima, né? Que eu tomei o quadro todo. Vambora, vamos para 2. Vamos para número 2. Número 2 na tela. Já tirou o print aí da número 1. Ó. E vamos de Chutágoras. A musa Nisei falou. Que nada, musa. Ali, ó. Tranquilão. Velocidade angular, pum, 0,7. Moleza, era só jogar na fórmula. Se soubesse a fórmula, tirava a onda. Tá legal? Ó, o Efferson falou assim, tem alguma dica para memorizar essas fórmulas, professor? O Efferson, isso é uma pergunta comum que vocês costumam sempre me questionar. Cara, esquece essa ideia de ter que decorar a fórmula. Eu sei que quando eu falo isso, todo mundo fala assim, ah, não, mas pô, fez... Cara, esquece isso. Mais importante do que decorar a fórmula é você praticar, cara. É você estudar o conceito e você fazer exercício. Você vai ver que quando você está fazendo exercício de um determinado assunto, o menor dos problemas é decorar a fórmula. Porque se você está precisando decorar a fórmula, é porque você ainda não fez exercícios suficientes daquele assunto. Faça exercícios daquele assunto. Quando você entender legal aquilo, pegar o conceito legal, cara, a fórmula é o menor dos problemas. Você não vai esquecer a fórmula. Entendeu? Então, não se preocupe muito em decorar a fórmula, cara. Física não é decorar a fórmula. Física é prática, é exercitar. E aí a fórmula você acaba lembrando, cara, porque você já está exercitando muito. Ó, vamos para o número 2. No modelo atômico de Bohr, para o átomo de hidrogênio... Cara, uma curiosidade do Bohr. Sabia dessa, diretor? Escuta essa. Olha, escuta essa. O Bohr, ele ganhou o Nobel de Física. Certo? Diretor, tá me ouvindo? Pega essa. O Bohr, ele ganhou o Nobel de Física, tá? É ganhador de Nobel. O Bohr era sinistro, brabo. Cara, ele jogava na seleção de futebol da Dinamarca. Ele era jogador de futebol da seleção da Dinamarca. O pessoal pode procurar isso. Ele era jogador de futebol da seleção da Dinamarca. Ganhou o Nobel em Física. E como ele é um cara muito brabo, assim, reconhecidamente muito brabo, tinha uma cervejaria na cidade dele que era muito famosa, e a cervejaria fez uma torneira direto do tanque para a casa dele. Em homenagem a ele, ele tinha uma torneira na casa dele que saía cerveja infinita, direto do tanque da fábrica, mano. Tem noção do que o Bohr é sinistro? Muito brabo, né? E eu só soube disso tem pouco tempo, cara. Se eu soubesse, eu não tinha tatuado um Einstein, eu tinha tatuado o Bohr. Pô, o Bohr é muito mais brabo. Mas vamos lá. O elétron ele tem uma órbita circular em torno de um próton. Qual é a ordem de grandeza da velocidade orbital do elétron em metros por segundo? Sabendo que aproximadamente a força de atração elétrica é de 10 elevado a menos 7 newtons. A massa do elétron é 10 elevado a menos 30 quilogramas. E o raio da órbita é de 0,5, né? Vezes 10 a menos 10 metros. Então ele quer a ordem de grandeza da velocidade em metros por segundo. O pessoal não está acreditando. Depois procura aí pra tu ver. Pô, com certeza. Hoje, se tivesse vivo hoje, acho que ele jogava ali naquele meio campo ali. Ele tinha, cara. Esse cara era muito brabo, mano. Sextou, né, pessoal? Tá ali. Bom, vamos lá. Deixa aí rapidinho, diretor. Deixa do jeito que tá aí. Só para eu colocar aqui os dados, tá? A massa do elétron é 10 elevado a menos 30. Ele está falando que a força elétrica, né, entre o elétron e o núcleo é de aproximadamente 10 elevado a menos 7 newtons. E o raio da órbita é de 0,5 vezes 10 a menos 10 metros. Perfeito? Maravilha. Ele quer a velocidade do elétron, a ordem de grandeza. Então vem comigo agora, diretor. Olha lá, pessoal. Então tá aqui, ó. Você tem o próton aqui e você tem o eletrinho aqui, ó. O eletrinho tá aqui girando numa órbita circular, né? Segunda questão. Ele falou que essa atração elétrica, você já estudou isso comigo, né? O elétron e o próton
sofre uma força de atração, a força é a lei de Coulomb, né? Que ele já até deu essa força para você, ele foi bacana. Ele poderia pedir para tu calcular, você sabe calcular, né? Que a gente estudou isso em eletrostática. A força elétrica é KQQ sobre D ao quadrado. Você pega a carga do elétron, a carga do próton, que é a mesma, é aquela carga elementar, né, que o Millikan descobriu. O K é a constante do meio, distância ao quadrado, que é o raio, você encontraria essa força. Mas nessa questão ele já até te deu essa força. Então esse elétron está sofrendo uma força constantemente ali, ó, de atração, porque ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Então esse elétron está sendo atraído constantemente. Veja bem, olha lá, o elétron está no movimento circular uniforme. Se ele está no movimento circular uniforme, a força resultante sobre o elétron não pode ser zero. E não é. A força sobre o elétron é essa aqui, essa força elétrica. Essa força sobre o elétron, ela tem que fazer o papel de força centrípeta. Sim, a força resultante sobre o elétron é só essa força elétrica. E é ela que está sempre apontando para o centro. Então essa força aí, que tem esse valor, né, é a força centrípeta. Perfeito? Então eu tenho que força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. E eu já sei a força centrípeta. Força centrípeta vai ser 10 elevado a menos 7. Tá aqui. A massa do elétron é 10 elevado a menos 30. A velocidade a gente quer. E o raio é 0,5 vezes 10 a menos 10. Pronto. Acabou. Perfeito? Esse 10 a menos 10 é angstrom. Tem uma unidade aí. Então, quando você, é meio angstrom. Né? Mas tudo bem. Que equivale a 10 a menos 10. Mas vamos lá. E aí, como é que a gente faz essa conta agora? Essa conta maldita? Relaxa, ó. Eu posso, por exemplo, multiplicar cruzado. Acho que vai ficar mais fácil para você primeiro multiplicando cruzado. Então fica 10 a menos 30 vezes v ao quadrado vezes 1, né? Porque esse cara aqui é um 10 a menos 7 sobre 1. Então multiplica cruzado primeiro. Aí vai ficar 10 a menos 30 vezes v ao quadrado vezes 1 dá ele mesmo. E do outro lado vai ficar 0,5 10 a menos 10 vezes 10 a menos 7. Aí, ó, produtos de potências de mesma base, 10 a menos 10 vezes 10 a menos 7, você repete o 10 e soma os expoentes. Menos 10 somado com menos 7 vai dar menos 17. Tá aí. Agora eu vou pegar o 10 a menos 30 e vou passar para lá dividindo. Então vai ficar v ao quadrado é igual a 0,5 vezes 10 a menos 17 dividido por 10 a menos 30. Esse cara vai dividindo. Agora, como é que eu faço essa conta? 0,5. Vamos fazer a divisão de potências de mesma base. Repete a base. E aí, na divisão, você subtrai menos 17 menos 30. Cuidado, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu tenho que subtrair o menos 17... né? É o de cima, que é o menos 17, menos o de baixo, só que o de baixo é menos 30. Aí esse menos com menos fica mais. Então vai ficar menos 17 mais 30. Pegou a visão? Menos 17 mais 30 dá 13. Tá ali. Que eu vou melhorar, 0,5 vezes 10 a 13... é 0,5 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, né? Eu tenho 13 números 10 aqui se multiplicando. Eu vou pegar um desses 10 e vou multiplicar o 0,5. Aí eu vou ficar com v ao quadrado é igual a 5 vezes 10 a 12. Perfeito? Tu pode tirar essa tarja de baixo rapidinho, diretor? Valeu. Olha lá. Aí agora esse quadrado vai para lá como raiz. Ó. E aí, qual é que vai dar a resposta? Cara, a raiz de 5 é um 2 e pouco, né? Porque raiz do número 4 é 2. Raiz do número 9 é 3. Então, o 5 está no meio, né? O 5 é um 2, qualquer coisa. Vou botar aí.
2,2 aproximadamente. Não tem problema. E a raiz de 10 a 12, aí que está parado, é 10 a sexta. Por quê? Porque 10 a sexta vezes 10 a sexta vai dar 10 a 12. Certo? Então a raiz de 10 a 12 é 10 a sexta. Porque lembra que quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. 10 a 6 vezes 10 a 6, né? Repete o 10, ficaria 6 mais 6, que dá 12. Bom, isso aí em metros por segundo. Como ele quer a ordem de grandeza, aí lembra disso, galera. A gente falou disso também na primeira aula de Física 1, hein? O que era a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é uma estimativa. Você tem que pegar o número da frente e descartar ele. Jogar ele fora. Por isso que pouco importa aqui, né? O valor exato da raiz de 5. Você sabe que a raiz de 5 é menor que 3. Né? Porque a raiz de 9 dá 3. Então a raiz de 5 é um número menor do que 3. É um 2, qualquer coisa. Então pouco importa. Porque como é que era a ideia da ordem de grandeza? Se esse número da frente for menor... Olha aqui, ó, a ordem de grandeza. Ó. Se o número da frente for menor ou igual a 3,16, você joga ele fora e a tua resposta é a potência de 10 que está. Se ele fosse maior do que 3,16, aí você teria que somar 1 ao expoente. Tá lembrado disso? Toda vez que eu te pedir a ordem de grandeza, você vai ter que fazer isso. Quando chegar na resposta final, você vai pegar esse cara da frente e vai jogar fora. Se esse número for maior que 3,16, você somaria 1 aqui. Então a tua resposta seria 10 a sétima. Mas como esse número é menor do que 3,16, você só joga ele fora e a tua resposta final fica 10 a sexta mesmo. Tá aí. Tá legal? 10 a sexta é a ordem de grandeza. Isso tá na nossa primeira aula, hein? Ó, pelo amor de Deus, quem inventou isso? Me ajuda, Luiz Fernando. Luiz Fernando, essa foi a nossa aula 1. Cara, isso é muito importante. Volta lá e dá uma olhada nisso, Luiz Fernando. Porque a ordem de grandeza, olha aí. A gente está falando de força centrípeta, o cara pediu. Daqui a pouco a gente está falando de uma questão de eletricidade, o cara pede para tu calcular a corrente elétrica e no final ele fala, calcule a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é uma regrinha de aproximação, que é isso aqui, ó, basicamente. Tá? Então tem que ficar atento a isso, porque isso aqui pode aparecer em qualquer momento. Em qualquer momento. E se aqui fosse 4,2, a tua resposta seria 10 a sétima. Aí tu ia errar. Porque tu ia achar 4,2, 10 a sexta, aí tu ia olhar lá na resposta, tem um 10 a sexta, tu ia marcar 10 a sexta. Só que se o número da frente for maior que 3,16, você tem que somar um expoente. Joga ele fora e soma um expoente. No nosso caso, como foi menor, eu só jogo ele fora, a resposta é o 10 a sexta mesmo. Vamos lá ver o gabarito? Cadê? 10 a sexta. É, olha lá, ó. Peraí, alguém falou ali, ó. A Marcela Amorim falou assim, ó, graças a Deus acertei isso aí na UERJ. Perfeito. Agora, domingo passado, teve a prova da UERJ e caiu questão de ordem de grandeza. Era alguma coisa, acho que era a quantidade de movimento, não era, Marcela? Ele pedia a quantidade de movimento do corpo, né? E pedia a ordem de grandeza. Aí a quantidade de movimento era massa vezes velocidade, a gente vai até estudar isso aqui, mais pra frente. Aí ele te dava massa e velocidade, era simples, era uma questão simples, que era só multiplicar massa vezes velocidade. Só que ele não pediu o valor, ele pedia a ordem de grandeza. Caiu agora no vestibular, né? Caiu fresquinho agora, ó. Maravilha, então o gabarito é letra D, show de bola. Vamos embora, vamos para a próxima. Questão 3. Quando um automóvel com velocidade constante de 60 km por hora passa por uma lombada e em seguida por uma depressão, que é um buraco, o motorista sofre sensações diferentes nas duas situações. A força que o banco exerce sobre o motorista nas respectivas situações é... Vamos lá. Ó, vou apagar o lado de cá, né? Já printou esse resuminho aí, né? Eu vou apagar. Vamos lá, questão 3, ó. Quando passa por uma depressão,
passa por uma lombada primeiro e depois por um buraco. Ele quer a força que o banco exerce sobre o motorista. Beleza, questão 3, vamos ver. Olha aqui, ó. Quando ele passa por uma lombada, tá aqui. Depois ele vai passar por uma depressão aqui, ó, né? Coitado. Por um buraco. Aí tá aqui o carrinho. E o motorista tá aqui. Tá aqui o banco. E tá aqui o motorista. Certo? Quais são as forças que esse motorista está sofrendo? Bom, esse motorista tem um peso e o banco está fazendo nele uma normal, que é essa força aí que ele quer que você encontre, né? Ou pelo menos veja ali as opções que ele está falando. Quando o carro está passando pelo buraco, mesma ideia. O buraco está aqui, o carro está passando pelo buraco. Aí tem aqui ó, o banco. E a pessoa está aqui. E aí, de novo, quais são as forças que ele está sofrendo? O peso e a normal. Certo? Gente, e aí? Nos dois casos, o peso e a normal têm o mesmo valor? A normal é maior num lugar, no outro? Onde é que é isso? A resposta é o seguinte, ó. Veja que para o cara executar aqui esse movimento, né, mesmo que ele não esteja dando uma volta completa, mesmo que seja só um pedaço, mas durante esse pedacinho aqui que ele está percorrendo aqui, ó, ele está num movimento circular. Aqui também, ele está num movimento circular. E se o movimento é circular, a força resultante não pode ser zero. Para ele poder executar o movimento circular, a força resultante tem que apontar para o centro, né? Tem que ter força centrípeta. Onde é que está o centro dessa trajetória aqui, ó, circular? O centro está em cima. E onde é que está o centro dessa trajetória aqui? Está embaixo. Então, nos dois casos, a força normal e peso não podem ser iguais. No caso de baixo, ó, a força resultante tem que apontar para o centro. Ou seja, a força resultante entre essas duas aqui, que é uma menos a outra, né, porque elas são opostas, uma menos a outra tem que apontar para o centro. O resultado de uma menos a outra tem que apontar para aqui, para cima. Então, para que uma menos a outra, o resultado disso aponte para cima, a normal tem que ser maior do que o peso. Que aí a normal é maior que o peso, normal menos peso, vai sobrar um biricutico aqui para cima. Esse pouquinho que sobra para cima é o que vai fazer o papel de força centrípeta. No caso de cima é o contrário. O centro da trajetória está embaixo do carro. Então a normal tem que ser menor do que o peso. Porque essa resultante, que é uma menos a outra, tem que apontar para baixo. Se uma menos a outra tem que apontar para baixo, é porque a que aponta para baixo é maior. Está ganhando. Né? Que aí peso menos normal sobra um pouquinho para baixo, porque o peso é maior, fazendo o papel de força centrípeta. Então, ó, no primeiro caso, que é a lombada, a normal é menor que o peso, e no segundo caso, que é a depressão, a normal é maior do que o peso. Vamos voltar lá para a gente ver? Vai sobrar um biricutico que eu falei. Biricutico é um pouquinho. Thiago Silva mandou ali, ó. Vai sobrar um biricutico. Biricutico é um pouquinho, né? Vai sobrar um pouquinho ali, ó. Se esse cara for maior que esse, imagina aí, chuta uns valores. 120 newtons e 80 newtons. Sobrou 120 menos 80, sobrou 40. 40 para cima. Esse 40 para cima é uma força que está apontando para o centro. Vai fazer o papel de força centrípeta. Tá? Aqui, quem tem que ganhar é o peso. Peso menos normal tem que sobrar um pouquinho para baixo. Um biricutico para baixo. Perfeito? Maravilha, então. Vamos ver lá o gabarito? Então, ó, o primeiro é lombada, né?
ele passa por uma lombada e depois a depressão. Então, se ele passa na lombada, a normal tem que ser menor do que o peso. E quando ele passa pela depressão, ela tem que ser maior do que o peso. Por isso que o gabarito é letra A. Show de bola. 40 biricuticos. Um tequinho. Um tiquinho, né? Pouquinho. É o quê? Biricutico é amigo do Paulinho Gogó, pode crer, né? É o nome do, é o nome do amigo do Paulinho Gogó. Inclusive, Paulinho Gogó, que nos assiste aqui, nosso aluno. Paulinho Gogó, tamo junto, tá? Forte abraço pra você. Nossa audiência aí. Questão 4, vamos lá. O Globo da Morte é um espetáculo circense capaz de provocar adrenalina, suspense e medo nos espectadores. Os globistas são motoqueiros que giram no interior do globo. Se um globo da morte possui um diâmetro de 12,8 metros, o módulo da velocidade mínima com que o globista deverá percorrer a parte mais alta sem cair será de aproximadamente... Assinale a alternativa correta. Nossa, ele botou entre parênteses aqui. Assinale a alternativa correta. Olha, rapaz, se você não tivesse me avisado, hein? Eu não ia suspeitar. E aí, dado, módulo da aceleração da gravidade. Isso aqui é para avisar que você não tem que marcar a errada, tá? Tem que marcar a correta. Muito bem, vamos lá. Vou apagar a número 2 aqui, ó. Vou apagar... já printou? Deixa eu sair da frente para a galera printar. Show de bola. Maravilha. E vamos para ir para a número 4, do Globo da Morte. A gente falou aqui do Globo da Morte, né? A aula passada. Lembra? Eu fiz até uma experiênciazinha aqui, uma zoeira aqui, que eu peguei a vassoura, girei, o copo não caiu, né? Se eu girasse devagar, o copo cairia. Eu tenho que girar numa certa velocidade ali para que o copo consiga executar o looping. Não é isso? Eu fiz isso aqui com a vassoura, né? A mesma coisa é o motoqueiro ali no Globo da Morte. Se ele girar devagarzinho, ele vai cair, pô. Então, ele tem que ter uma velocidade mínima. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui o motoqueiro. Vamos fazer uma moto aqui maneirona. Mentira, que eu não sei fazer a moto maneirona, mas... mais ou menos assim, ó. Olha lá. Ficou muito ruim não, diretor. Olha lá, o cara dali, ó. O maluco tá ali girando. Aí, ele falou que o diâmetro é 12,8. Galera, se o diâmetro é 12,8, o raio é 6,4, né? Que o raio é metade. Então tá ali o raio do globo. Qual é a parada? Se ele ficar muito rápido, se o cara tá girando ali muito rápido, vrum, 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 naquele momento ali, vai atuar sobre ele duas forças, a normal e o peso. E como elas apontam para o centro, ambas apontam para o centro, quem é que vai fazer o papel de força centrípeta? As duas, a resultante. Como elas apontam para o centro as duas, a soma das duas vai fazer o papel de força centrípeta. Pô, vai ser legal. Porque aí você tem uma força centrípeta alta. Consequentemente, né, tem bastante força ali te mantendo nesse movimento circular. Consequentemente, você vai conseguir executar o movimento. O problema é quando você está muito devagar. Porque quando você está muito devagar, vai chegar um momento, cara, que você vai perder o contato do globo. Se você ficar muito devagar, qual é a ideia? Você perde o contato do globo. No momento que você perder o contato do globo ali, se você estiver na iminência de perder o contato significa normal igual a zero. Porque a normal é a força de contato. Então, se você perder o contato, você está dizendo que a normal é zero. Quando a moto perde o contato. Perde o contatinho. Já fica aí, então, a dica aí, ó. Dica não, esqueci o que eu ia falar. Você perde um contatinho, né? Aí você fala, putz, normal é zero. Sabe aquela... tipo jaleto pro teu amigo ali pra você não falar em público o que aconteceu. O que houve, cara?
Cara, normal é igual a zero. Mentira, normal é igual a zero? Normal é igual a zero. Putz, deu mole. Por quê? Tu perdeu o contatinho. Tá aí. Foi horrível essa. Péssima. Mas vamos lá. Aí, beleza. Perdeu o contato, o normal é zero. Qual é a única força que está fazendo o papel de força centrípeta? Só a força-peso. Então eu vou calcular qual é a velocidade do globo nesse momento. No momento em que ele perde o contato, e aí só tem a força-peso atuando. Então só o peso é que vai fazer o papel de centrípeta. Olha lá. Só o peso é que vai ser a força centrípeta. E o peso, a fórmula é mg. Força centrípeta, a fórmula é mv² sobre r. Você corta o m com m, passa o r para lá, você vai ficar com rg igual a v². Então v vai ser igual a raiz de rg. Galera, essa fórmula aqui, ela é conhecida, assim, ela é fixa isso aí. Você pode usar ela direto. Sempre que o cara perguntar a velocidade mínima para o looping, é essa a fórmula. Isso aqui é a fórmula para você calcular a velocidade mínima para dar o looping. Então, se a questão está pedindo isso, é isso, é a raiz de RG. Então, vamos lá, ó. Raiz de R, que é 6,4, vezes G, vai dar 64, né? Raiz de 64 é 8. Só que é 8 o quê? Metros por segundo. Cuidado, ó, o raio está em metro, a gravidade está em metro por segundo ao quadrado, esse raio tem que estar em metro. Porque isso aqui é metro por segundo ao quadrado, é o G. Metro por segundo ao quadrado. Então esse cara tem que estar em metro e a resposta que você vai obter automaticamente vai estar em metro por segundo. Só que esse cara aí, que é um verme, ele quer que você passe isso para quilômetro por hora. Então você tem que multiplicar por 3,6, lembra disso. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Ele ainda nem foi tão... Olha lá, vamos ver. Ele nem foi tão maldoso porque ele não botou um 8 ali. Porque tem questão que o cara bota aqui 8 km por hora. Aí você que faz e não tá nem aí para as unidades, tu achou 8, viu um 8, tu marca 8 e erra. Mas aí ele seria muito verme se ele fizesse isso. Pelo menos não tem o 8 aqui, você vai falar, ué, será que eu errei? Aí você vai se tocar, não, é quilômetro por hora. Tem que multiplicar por 3,6. Aí beleza. Aí vem cá, ó. 8 vezes 3 dá 24. 8 vezes 6 dá 48, 4,8. 4,8 com 24 vai dar 28,8. Quilômetros por hora. Agora sim. A resposta final. Show de bola? Maravilha, maravilha? Maravilha, então, rapaziada. É isso, tá? Vou ficar por aqui. A Gisele perguntou ali, ó, por que excluiu o 2,2? A Ludmilla perguntou, Arthur, a fórmula da força centrípeta lembra a fórmula da energia cinética? Há alguma relação entre elas? Não, Ludmilla, nada a ver. Força centrípeta, energia cinética, são duas coisas diferentes. A energia cinética não é sobre R, né? É sobre 2. Mas é só parecida, Ludmilla, não tem uma conexão não, tá? Não confunda isso, porque você pode acabar usando uma no lugar da outra e apaga essa relação que você montou na cabeça aí, não tem nenhuma relação entre elas, tá? A Ana Cecília falou, professor, então a aceleração é igual à normal? Naquela questão, né? A primeira. Não. A normal vai fazer o papel de força centrípeta, Ana Cecília, porque a normal está sempre apontando para o centro. Tá? Então a normal é uma força. Ela que vai gerar uma aceleração centrípeta. Mas ele nem estava perguntando a força, ele só estava querendo saber a aceleração centrípeta. Aí a aceleração centrípeta era só v² sobre r. Ele já te dava a aceleração e te dava o r. Né? Ele só queria o v mesmo. Tá bom? E a Gisele perguntou por que excluiu o 2,2. Gisele, toda vez que ele pede a ordem de grandeza, ele quer só a potência de 10. A ordem de grandeza é uma estimativa, é a matéria do nosso capítulo 1. Nossa primeira aula de Física 1. Depois você volta lá e dá uma olhada nisso. A ordem de grandeza é uma aproximação. Então eu posso pedir isso em qualquer lugar da física. Lá na corrente elétrica, no magnetismo, nas leis de Newton, na cinemática, em qualquer momento, eu vou pedir para você calcular alguma coisa e vou pedir a ordem de grandeza.
Aí, quando eu te pedir isso, você sempre vai descartar esse número da frente, que no nosso caso foi o 2,2, poderia ser qualquer número. Você joga fora e a tua resposta vai ser a potência de 10. Só que tem umas regrinhas que foram aquelas que eu coloquei ali. Se o número da frente for maior que 3,16, você tem que somar 1 ao expoente. Dá uma olhadinha nessa aula 1 que é importante. Maravilha? Maravilha, galerinha. Então é isso. Ficamos por aqui. Dê a galera printar ali a número 4. Show de bola. Pessoal, então é isso, tá? Fiquei por aqui, mas não vou embora não. Fica aí que a próxima aula é muito importante. Vamos começar a eletroddinâmica, tá bom? Então, 10 minutinhos estou de volta. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.